E se o maior obstáculo que a gente enfrenta pudesse ser vencido não com mais força, mas com silêncio? Nessa análise, a gente vai decifrar uma das estratégias de liderança mais inesperadas da história, que está escondida numa narrativa de milhares de anos. Pois é, essa é a pergunta que todo líder, em algum momento, teme. Hoje, a gente vai analisar como uma estratégia histórica encarou um desafio que não era só difícil, era visto como impossível. Um verdadeiro teste de fé, de coragem e, claro, de liderança. 9 metros? Vamos parar um pouco e pensar no que é isso. Era a altura das muralhas de Jericó. Um obstáculo feito para esmagar qualquer esperança, sabe? Essa era a realidade fria, intimidadora que o líder Josué e todo o seu povo tinham bem ali, na frente deles. É aqui que começa a grande tensão dessa história. De um lado, um problema gigantesco, visível, de pedra. Do outro lado, uma promessa invisível, na qual o líder precisava confiar totalmente. E esse é o dilema de qualquer liderança, não é? Como é que se equilibra uma visão de longo prazo, que muitas vezes é abstrata, com o obstáculo que está ali, te assustando agora? A angústia de Josué era ter que olhar para aqueles muros de concreto todo santo dia, enquanto se agarrava a uma ordem que, vamos ser sinceros, desafiava toda a lógica. Então, o ponto crucial é esse. Olha que forte. A visão não faz o problema sumir. Ela dá a coragem para a gente bater de frente com ele. Mas como? Bom, a resposta nos leva para uma estratégia que era tudo menos convencional. A solução aqui desafiou completamente a lógica militar da época. A vitória não viria pela força das espadas, mas por algo muito mais profundo, muito mais inesperado: o silêncio. A ordem era incrivelmente simples, mas para um exército era desconcertante. Marche em silêncio. Sem grito de guerra, sem provocação, sem arma apontada. Só andar. Mas por quê? Por que o silêncio era tal arma secreta? A estratégia do silêncio era, na verdade, um contra-ataque direto ao que a gente pode chamar de murmuração. Sabe? Aquela disseminação de dúvida, de medo, de queixa que corrói a moral de uma equipe por dentro. Ela destrói a unidade antes mesmo do desafio começar. É um verdadeiro câncer. O que a gente vê aqui é pura psicologia de grupo em ação. O silêncio forçado foi como um escudo, projetado para proteger o foco e a fé do grupo do vírus da dúvida. É como um líder hoje que isola a equipe do barulho do mercado, dos críticos antes de um grande lançamento, sabe? Para garantir que a visão interna seja mais forte que a pressão que vem de fora. Mas, uma estratégia, por mais brilhante que seja, não é nada se não for executada. E é aqui que a gente entra no verdadeiro teste de liderança, de disciplina e, acima de tudo, de persistência. Tenta imaginar a pressão psicológica, dia após dia, marchando em silêncio, enquanto os inimigos, lá de cima das muralhas, provavelmente zombavam, gritavam, humilhavam. Cada passo não era só um teste contra o inimigo lá fora, mas contra a dúvida aqui dentro, que com certeza sussurrava: isso é ridículo, não vai funcionar. E essa frase resume tudo de uma forma brilhante. A verdadeira liderança exige essa coragem. A coragem de parecer meio tolo enquanto se é fiel ao processo. Quantas grandes vitórias são perdidas porque um líder cede à pressão um dia antes do milagre acontecer, né? A vitória aqui foi construída na rotina da marcha silenciosa. Este slide mostra uma dinâmica fundamental. O momento dramático da ruptura, a queda do muro, só foi possível por causa do processo longo, repetitivo, disciplinado que veio antes. O resultado, que foi visível e dramático, foi fruto de um esforço invisível e, convenhamos, bem tedioso. E aí, depois de dias de silêncio e obediência, o que aconteceu? Vamos analisar o resultado e a lição atemporal que essa muralha ensina pra gente. Após 7 dias de marcha silenciosa, no dia final o silêncio foi quebrado. Mas não foi com um grito de guerra qualquer. Foi um teruá. É um termo em hebraico que significa um brado de alarme, de alegria, de triunfo. Era uma declaração de vitória que foi proclamada antes mesmo dela ser vista. E o mais fascinante é como a história e a arqueologia parecem se encontrar aqui. Estudos feitos no local sugerem que as muralhas não apenas caíram, elas ruíram de um jeito único, para baixo de si mesmas, não para dentro ou para fora. E ao fazer isso, a própria ruína formou rampas, abrindo caminho para a entrada na cidade. Então, o mesmo problema que bloqueava o caminho se tornou a solução que facilitou a conquista.
uma metáfora poderosa sobre como, com a estratégia certa, os maiores desafios podem se transformar nas nossas maiores vantagens. Esse caso antigo nos deixa com uma pergunta muito moderna. Qual é a muralha na nossa organização, no nosso projeto, na nossa vida? E se a solução não for mais força bruta, mais investimento, mais barulho, mas sim um processo silencioso e disciplinado? A lição de Jericó é que às vezes a maior vitória é conquistada não no estrondo da batalha, mas no silêncio da preparação.